Bom dia, boa tarde, boa noite, na paz do Senhor Jesus a todos os internautas do Brasil ou de qualquer outro país do mundo que acompanha agora às tardes aqui do Brasil a nossa live de estudo bíblico. Trazendo hoje um tema muito importante, muito atual. Filho pródigo, depressão e salvação. Bem-vinda, missionária Jânia, bem-vinda, irmã Cláudia, bem-vindos, irmão Jodeir, irmã Rosimeire, irmã Nilva Leão, a todos que já estão chegando para a nossa live deste domingo, 8 de setembro de 2019, um dia em que Deus tem bênçãos para cada um de nós, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Bem-vinda, irmã Cláudia Veríssimo, de São Paulo. Boa tarde, paz do Senhor, Deus abençoe. Olha uma frase, irmã Nilva, irmã Jânia, que a gente vai ouvir por aí. Crente de verdade não tem depressão. Isso é porque está faltando orar, está faltando se ocupar mais na obra de Deus. Bem-vinda, a Deviânia. O verdadeiro cristão não enfrenta depressão. Verdadeiro ou falso? Falso. Depressão pode ter três causas. Uma causa fisiológica, uma causa psicológica e uma causa espiritual, segundo o que pesquisei de fontes dignas de confiança. Bem-vinda, a pastora Gláucia Santos. Então a gente precisa se informar mais e não querer espiritualizar todas as questões da vida e nem demonizar todas as coisas ruins que acontecem com a gente ou à nossa volta. Tem coisa que é de Deus, tem coisa que é do diabo e tem coisa que é da pessoa. Bem-vinda, irmã Andriele Esther Strafusky. Se eu estiver falando errado o seu nome, corrija aí, tá, irmã Esther? Isso aí deve ser ucraniano ou alemão, né? E eu não sou tão conhecedor assim desses idiomas tão diferentes. E a passagem que dá base para a nossa palestra de hoje é Lucas 15, a muito conhecida passagem da história do filho pródigo, ou alguns preferem dizer do pai que tinha dois filhos. Mas sempre, é claro, o filho pródigo aqui, o mais moço, ele rouba a cena da história, porque ele, na verdade, é o centro da história. Lucas capítulo 15 é chamado pelos estudantes da Bíblia, tirar aqui o volume, só um momentinho, de a seção de perdidos e achados da Bíblia. Não é? Nos grandes aeroportos, nos grandes shoppings, nas estações rodoviárias, ferroviárias, não tem aquele lugar em que tudo que é perdido e é encontrado é deixado ali à disposição? Na Bíblia é Lucas 15. Tem a história da ovelha perdida. Tem a história da dracma, da moeda perdida, que a mulher perdeu dentro da própria casa. E é do filho perdido, pródigo, que se desviou, que se afastou. E esta história que eu quero compartilhar com você está em Lucas capítulo 15, do verso 11 até o verso 24. Mas eu nem vou ler, porque é uma passagem tão conhecida e eu também tenho falado tanto dela ultimamente, que eu quero recitar para você, não ipsilíteres, ao pé da letra, mas de uma forma adaptada aqui, né? Esta história. Lá diz assim: certo pai tinha dois filhos. E o mais moço, aproximando-se, disse: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence, ou da fazenda, da riqueza que me pertence. E o pai, contristado, contudo, deu-lhe a parte que lhe cabia da herança. E ele, pegando tudo, foi para logo, diz que rapidamente, ele foi para um país distante. E lá passou a viver dissolutamente, gastando tudo quanto levava. E depois que acabou tudo, que ele gastou tudo, sobreveio àquele país uma fome. Ele estava acompanhado de meretrizes e pecadores, em bebedices, em orgias. Aí o dinheiro vai rápido, né? E quando veio a fome e acabou o dinheiro, ele padecia fome e ninguém lhe dava nada. E ele foi trabalhar cuidando de porcos.
E a fome era tal que ele desejava comer a comida dos porcos. E lá naquela situação de depressão, de fundo do poço, vendo a que ponto chegara, a barriga doía, ninguém lhe dava nada, os amigos sumiram, as amantes, as admiradoras desapareceram, o dinheiro acabou. A Bíblia diz que ele caiu em si. Bem-vinda, Maria Divina, de Pacajá, no Pará. Tá longe essa irmã, né? Mas está perto pelo recurso da internet. E naquele país distante, o filho pródigo da parábola caiu em si. E caindo em si, disse consigo mesmo. A gente tem que ter cuidado com o que a gente vai dizer aos outros. A Bíblia diz que a nossa palavra deve ser sempre equilibrada, temperada com sal, para que saibais o que convém responder a cada um, diz a Bíblia. Mas até para falar com a gente também tem que ter cuidado. A gente tem que medir as palavras para falar para a gente, para não dizer a si mesmos palavras destruidoras, palavras de derrota, palavras que podem gerar morte e até morte física. Então ele disse consigo mesmo: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? São só empregados, nem são filhos. E eu que sou filho estou aqui perecendo, morrendo de fome. Primeira fase, cair em si e reconhecer a condição em que está e por que está. Ele vai demonstrar esse reconhecimento de por que estava daquele jeito, que era sua culpa e não do seu pai. Por isso o pai nunca foi atrás dele, foi ele que saiu, ele que deveria voltar. Então ele disse: vou fazer isso, eu vou me levantar e vou lá na casa do meu pai encontrar com ele. Lembra que era um país distante? Lembra que ele estava sem dinheiro algum, até passando fome? Então era uma volta difícil. Geralmente é. Se a volta fosse fácil, todo mundo voltava. A volta para Deus, que é o que ilustra esta história, nem sempre é uma volta fácil, é uma volta difícil. Mas quando dá o primeiro passo, já começou, e quem começou já fez a metade, diz um ditado. Então aquele filho, aquele jovem, a Bíblia diz que ele disse: eu vou me levantar e vou encontrar com meu pai, e quando eu me encontrar com meu pai, eu vou dizer exatamente estas palavras: Pai, eu sei, eu reconheço, eu não sou mais digno de ser chamado de teu filho, porque eu me desfiliei de ti, eu me alienei do Senhor, eu que me afastei. Que é uma coisa muito séria para se pensar, que às vezes a pessoa faz o errado e ainda quer pôr a culpa no pai. É ela que toma caminhos e decisões erradas e quer pôr a culpa no pai ainda. Deus não é culpado das nossas escolhas erradas, das nossas decisões fora do conselho da palavra de Deus, de decisões que quantas vezes tomamos resistindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo está ali, ó, não, espera, não é assim, e a gente faz de surdo, né? Sabe quando alguém tampa os ouvidos para não ouvir o que o outro está dizendo? A gente faz isso com o Espírito Santo, a gente resiste o Espírito Santo. E aí, pá, dá errado. Coisa errada nunca vai dar certo. E não deu certo também para aquele moço. Mas ele não ficou só na autocomiseração, ou seja, lamentando a sua condição. Ó dia, ó mês, ó azar. Realmente, ninguém importa comigo, tá vendo? Nem meu pai veio atrás de mim. Nem meu irmão, que eu tenho um irmão mais velho, nunca nem mandou um zap para mim para saber como que eu estou. Ao invés de fazer assim, sabe o que ele fez? O que ele, e tão somente ele, deveria fazer: tomar o caminho de volta para o Pai. Ilustradamente aqui, de volta para Deus. E a Bíblia diz assim, ato contínuo: e levantando-se foi. Primeiro ele caiu em si, depois ele reconheceu sua condição, depois ele entendeu o que ele deveria fazer e imediatamente ele passou a fazer. E levantando-se foi. Aí eu fico pensando, sabe, a viagem daquele jovem, sem dinheiro, quem sabe com as roupas rotas, velhas, rasgadas, quem sabe com o sapato furado, como um dia também eu andei. Quem sabe passando fome pelo caminho, vendo as pessoas lanchar, comer na beira da estrada e ele com fome.
Quem sabe alguém ajudou e deu alguma coisa, mas quem sabe não. Mas o fato é o seguinte: ninguém sairá de uma depressão, seja ela causada pela culpa, pelo erro, por uma causa fisiológica, que o organismo para de produzir algumas substâncias que são essenciais ao bom funcionamento da mente, do cérebro, da alma, ou então produz em excesso outros que são nocivos quando em excesso, é a causa fisiológica, né? Ou então é uma causa psicológica. Bem-vinda, mulher de Deus, irmã Yara, Madrid, Espanha. Aquela causa que a pessoa procurou com as suas próprias mãos ou pés, ou então foi alvo de uma grande maldade, de uma grande cilada, de uma grande decepção causada por outro, que lhe atingiu, que lhe afetou. Seja qual for a causa, ou espiritual, demoníaca, opressão, acúmulo de pecado que deu brecha para o diabo e virou uma opressão maligna, seja qual for a causa. Ninguém sairá se não quiser sair. E também outra coisa, não existe nenhuma dessas três causas que o Senhor não possa dar socorro, dar livramento, se houver as tomadas de atitude corretas, os posicionamentos corretos. Se é fisiológico, precisa de ajuda médica, embora o Senhor cura. É claro que o Senhor cura. Um dos nomes dele é curador, é Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Mas ele cura todo mundo no mundo inteiro? Não. E também ele abençoou a humanidade com a medicina, com o conhecimento, com a inteligência médica, com os recursos medicamentosos. Se for o caso, disponha disso. Se a causa é psicológica, tem um acompanhamento psicológico de terapeutas, de profissionais que podem agir em cima desta realidade. E se a causa é espiritual, também há pessoas preparadas por Deus para ministrar cura, libertação e ajudar a pessoa a se libertar. Lembra que o filho pródigo teve que se levantar e andar. Então, ele saiu da depressão para a salvação porque ele andou, porque ele caminhou. E não foi fácil. Costumo dizer, se fosse fácil, todo mundo conseguia. Por que só alguns conseguem? Porque não é fácil e nem todos querem pagar o preço de um processo, de uma longa caminhada. Quando eu falo longa, não é no sentido de que leva anos para a pessoa voltar para Deus, mas para ela consumar um processo de restauração leva um tempo, caminhada, iniciativas, renúncias. Há um preço pessoal a pagar. É o lado humano da libertação. E a gente vê, por exemplo, profetas como o profeta Elias enfrentou a depressão. Outro profeta, o profeta Jonas, chegou a pedir a morte, que é um estágio avançado da depressão. No entanto, o próprio Jesus foi tentado pela depressão lá no jardim, né? Sabe que é alguém suar gotas de sangue? Alguém dizer numa reunião de Páscoa que vira ceia, né? A última Páscoa, a primeira ceia, diz: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Ou Jesus falou isso. Jesus estava assim, por quê? Porque ele já antevia o sofrimento do Calvário, cuja pior dor não foi a dos pregos e dos cravos, e da lança e da coroa, foi o nosso pecado que seria lançado sobre ele. Ao ponto dele pedir ao Pai: se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. No entanto, ele enfrentou a cruz e não cedeu à depressão. Você acha que Jesus orava o tanto que orava? Por quê? Porque ele enfrentou tudo como homem, não como Deus. E como Deus ele nem precisaria orar, mas como homem ele não teria vencido se não tivesse orado, estado em permanente comunhão com o Pai. O pessoal estava dormindo, Jesus estava orando. Entende? Tem que plantar para colher. Tem gente que quer uma vida de bênçãos incontáveis, mas não quer plantar. Tem uma semeadura, tem um tempo de crescimento e frutificação e tem um tempo de colheita. E tudo é uma consequência da semeadura, do cuidado. Jesus cuidou de si, cuidou da própria alma, guardou o seu próprio coração estando em contato com o Pai. E a gente vê Jonas, né? Ele pediu a morte para si, Elias pediu a morte para si, mas depois vemos esses homens restaurados, né? O livro de Jonas termina abruptamente com Deus dando uma lição de moral para ele. Eu acho que a partir dali, Jonas tomou uma outra atitude na vida.
Mas o profeta Elias, depois que ele saiu da caverna, que representa a depressão, até na própria psicologia, né? Quem estuda psicologia sabe que tem lá o emblema da caverna de Platão. O que é a caverna? É um lugar recôndito, um lugar isolado, onde a pessoa tem um encontro com ela mesma. E no nosso caso, espiritualmente, com Deus também. E Elias saiu dali e foi ungir reis. E foi enfrentar a situação espiritual de Israel, sabendo que não estava sozinho. Porque Deus disse que tinha milhares ainda ao lado do Senhor, e não apenas Elias. Porque ele via apenas a si mesmo, sua dor, seu problema. O que a gente pode aprender com a parábola do filho pródigo sobre depressão e insucesso? Primeiro, que Deus respeita a nossa vontade, a nossa escolha, mesmo quando agimos de forma incorreta. Tem gente que fica com raiva de Deus porque diz assim: ah, mas por que Deus não atravessou na minha frente, não pôs uma pessoa para falar comigo e dizer assim: não faz isso não, Paulo, não age assim. Eu não vou deixar um anjo com a espada desembainhada ali falando: aqui você não passa, você não vai pecar hoje não, você não vai desobedecer não, você não vai tomar um rumo errado na sua vida. Se acontecesse, ninguém errava, né? E tinha que ter muito anjo para cuidar de tanta gente desobediente e cabeçuda que tem por aí. Mas não é assim. O Senhor permite, é o livre-arbítrio. O Senhor permite e nosso coração desesperadamente corrupto, que se inclina para o mal, como disse Paulo: miserável homem que sou, disse o apóstolo Paulo, quem me livrará desse corpo de morte, o corpo que quer o pecado? Aí ele tem a resposta: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. E esse é então um motivo. Deus respeita o nosso livre-arbítrio e por causa disso Ele permite, Ele respeita a nossa vontade, a nossa escolha. Mas e se eu fizer errado, depois haverá perdão? Se estiver vivo para se arrepender, achar lugar de arrependimento, se arrepender de verdade, é perdoado. Mas só que tem uma coisa, querido, querida: pecado tem perdão, mas tem consequências. Você pode, por um ato da misericórdia de Deus, da sua graça, se arrepender e ser perdoado, ser perdoada. Mas não vai ser poupado das consequências. Porque esse é um princípio divino. Isso é uma semeadura e colheita. Eu não estou falando de causa e efeito, de karma, de coisa do hinduísmo e do espiritismo, não. Estou falando de Bíblia, tá? Então o filho mais moço toma uma decisão, procura o pai. Você até fica surpreso, gente, mas eu não vejo esse pai impedindo, falando: não, eu não morri ainda, enquanto eu for vivo você vai ficar aqui e viver comigo. Não, o pai respeita e o filho vai. Mas aquele filho podia ter tomado outra decisão, né? Pai, eu não estou satisfeito na tua companhia, na tua casa, porque esse meu irmão, a gente não se dá, vamos buscar a comunhão, me ajuda a ser um filho melhor. Mas ele não fez isso. Segundo lugar, às vezes é necessário, às vezes, não é sempre, mas às vezes é só chegando ao fundo do poço para a pessoa descobrir o quanto é ruim estar longe do pai. Estar longe da casa, estar longe da família, estar longe daquilo que tinha e não valorizou. Como diz um ditado brasileiro: era feliz e não sabia. Não se contentou com coisas básicas, elementares da vida: a família, a casa própria, o pão cotidiano, as amizades, os irmãos da igreja, a comunhão, a presença de Deus. E saiu, como diz um outro ditado brasileiro, a procurar chifres na cabeça de cavalo. E vai acabar levando um coice e não vai achar tal chifre. Até porque o unicórnio só existe nas lendas, e lendas pagãs. Então, muitas vezes, às vezes, eu diria que muitas vezes é necessário, é imprescindível que a pessoa chegue ao fundo do poço para que possa se ajudar e ser ajudada. Enquanto está só na descida, veja bem, olha, o cara saiu de casa, vou chamar de cara o filho mais moço, da nossa história, com muito dinheiro. Ele foi para um país distante, teve muito tempo de mudar de ideia, não mudou. Chegou lá, ele teve tempo, enquanto o dinheiro ia sendo consumido, de mudar de ideia, não mudou. Depois ele passou fome, não mudou. Foi trabalhar com porcos, não mudou.
queria comer comida dos porcos. Não mudou. Enquanto ele não caiu em si, ele não mudou. Porque enquanto ele não mudou, ele não mudou. Nada muda se você não mudar. Diz a letra de uma música de uma cantora goiana, Maria Eugênia. Vem, amigo, nada muda se você não mudar. Então, às vezes é necessário chegar ao fundo do poço para descobrir o quanto é ruim estar longe do Pai. Que de princípio, né, há todo aquele glamour do dinheiro, das farras, das amizades, até parece que a pessoa quebrou um jugo que estava prendendo e agora finalmente é livre. E eu vejo algumas pessoas que se afastam do Pai, da casa do Pai, pega a herança, que é a vida, a saúde, os dons, os talentos, e vai tudo torrar no mundo. E fica postando no Facebook, hashtag livre, hashtag ninguém tem nada a ver com a minha vida, hashtag só devo satisfações a mim mesma, a mim mesmo. E daí um tempo tá com o bico rachado, tá com a cara quebrada de ter tomado uma decisão estúpida, se afastando do Senhor. E a pior consequência ainda estará por vir. O Salmo 9, verso 17 diz: os ímpios, quem nunca se converteu, serão lançados no inferno, vírgula, e todas as pessoas que se afastam de Deus, os desviados. Todos. Não diz que apenas algum, a metade deles, um terço deles, mas diz que todos. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as pessoas que se afastam de Deus. E a gente precisa estar atento, irmãos. É Bíblia Sagrada, não é história da carochinha, não é conto de fadas, é Bíblia Sagrada. Estou colocando aqui hoje uns fundos musicais diferentes, porque eu coloquei ontem uma música gospel de Elvis Presley e os direitos autorais silenciaram uma parte do vídeo, né, para que eu justificasse como que eu usei uma música que é da Sony Music Entertainment, né? E aí eu não vou peitar esse povo, nem adianta, né? Eu só coloquei lá uma alegação que é sem fins comerciais, né, para evangelizar, mas tudo é em torno do dinheiro, né? Direitos autorais, não quer nem saber, né? É um cantor famoso e não vou usar mais. Bom, voltando ao nosso tema, uma terceira coisa que eu aprendo com a parábola do filho pródigo sobre depressão, insucesso e restauração é que uma hora a gente cai em si. Aí vem a depressão, o senso de indignidade, uma hora as luzes do palco se apagam, a gente volta para a coxia, para o camarim, olha no espelho e vê não quem dizem que somos, não quem pensávamos que somos, mas quem de fato a gente é. Por isso que algumas pessoas até evitam o espelho, né? Não é por conta de ruga, de idade, porque o confronto com a própria personalidade, com a própria realidade. E às vezes algumas pessoas servem de espelho para as outras, e elas evitam aquelas pessoas espelho também. Fulano vai falar na minha vida o que eu não quero ouvir, o que me incomoda, porque é uma triste verdade, mas que pode me mudar, mas eu não quero mudar e não quero ser confrontado, passar pela vergonha de ser confrontado com o meu erro. E aí passa a evitar as pessoas que são pessoas espelho, pessoas que se importam de verdade com a gente e vão nos confrontar com a verdade para nossa mudança, para nossa restauração. E o filho pródigo finalmente caiu em si, que eu costumo dizer que é o melhor tombo que alguém pode levar é quando ela cai em si. Ela está lá toda iludida, né? Se auto-enganando, que é o pior tipo de engano, pensando que é alguma coisa. Eu posso tudo porque eu sou muito bonita, eu posso tudo porque eu sou muito forte, eu sou muito esperto, eu tenho uma super cabeça. Eu quando alguém vem com o milho, eu já estou voltando com o fubá pronto. Eu sou uma pessoa de muita expertise, de muita capacidade. Eu sou isso, eu sou aquilo, etc. Glórias a mim, louvado seja eu. E nem, como disse Jesus lá em Apocalipse, nem percebes que és um cego, pobre, miserável e nu. A gente precisa do Senhor. Ninguém se basta. E ninguém é ninguém longe do Senhor. Por mais que seja importante nesse mundo, na história da humanidade, isso tudo é um conto ligeiro. Para a eternidade, o que conta é o nosso relacionamento com Deus. Aí quando ocorre com a pessoa o que aconteceu com o filho pródigo da parábola,
o cair em si, aí a gente vê as consequências disso. A autoestima diminuída, primeira coisa. A gente já não se dá mais aquele 10 que a gente dava pra gente. Paulo, nisso, sou 10. E naquilo, 10. Aí a gente já começa a dar um 8, um 7, um 5 ou um 0. A autoestima vai lá embaixo. Aí vem ansiedade e muita angústia. Aquele coração apertado, sabe? Não tem lugar bom, não tem comida boa, não tem cama boa, não tem programa bom na TV, não tem conversa boa, a música faz chorar, né? O canto do passarinho faz chorar, o vento a bater nas árvores me faz chorar, como diz uma música que costumo cantar. Triste, esqueci o nome agora da música. A irmã Roseli, saudosa irmã Roseli, lá de Anápolis, cantora, que gravou. Então, é assim, tristeza muito grande que chega a doer na alma. Você já experimentou isso, irmã? Eu sei que estou falando para gente que já. Também sei que estou falando para gente que está passando por esse processo. E aí o que a gente menos quer era entender admitir que a gente tem parte nesse processo, que a gente tem culpa no cartório. Mas nem sempre é culpa da gente. Fomos vítimas de alguém que está nos infligindo esse sofrimento e a gente não está reagindo a isso. Sabe? Como a história do papagaio, que um predador estava devorando ele de madrugada, acho que um gambá, e ele falava aquilo que ele ouvia a família falar mais, né? Que o papagaio, ele não fala, ele repete fonemas. Ele dizia, não faz mal, não tem importância, não tem problema, tudo bem. E às vezes a pessoa está sendo consumida, está dizendo tudo bem, não faz mal, não tem importância, né? Vou ficar bem, mas vai ficar bem sem reagir, sem se posicionar e sem cair em si? Perda da perspectiva de vida é uma quarta coisa que acontece. Para que vivo? Qual é o sentido da minha existência? Por que estou aqui? As grandes perguntas da vida, né? Quem sou? De onde vim? Por que estou aqui? Para onde vou? Para que vivo? E a gente deixa de reconhecer e vivenciar o propósito da nossa existência, que é viver para a glória de Deus. E ninguém vive para a glória de Deus só buscando coisa errada. A gente até erra porque é imperfeito, mas o nosso foco deve ser buscar aquilo, uma vida que glorifique a Deus. A palavra do Senhor diz lá o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses diz, portanto quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A Bíblia diz, foi o nosso assunto de ontem, que Deus nos criou para o louvor da sua glória. Onde fala sobre o sentido da vida. Ele nos criou para o louvor da sua glória. Então, queridos irmãos e irmãs, outra coisa que vem é o medo, uma agitação, um retardamento psicomotor, até a mente não funciona mais direito, coisa que a gente fazia com destreza, com habilidade, agora parece difícil, como disse o salmista, né? Parece que está carregando um peso, de dia e de noite tem uma mão pesando em cima da gente. Medo, um medo indefinido, medo de tudo e de todos. Quem está passando sabe que esse é um dos sintomas de alguns transtornos ligados à depressão. Sentimentos bloqueados, olha, gostava demais do filho, da filha, do netinho, do pai, da irmã, da mãe, da vovó, da amiga, do amigo, agora não quer saber de nada com ninguém. O sentimento ficou bloqueado. Por isso que a palavra de Deus recomenda solenemente, olha, de tudo que se deve guardar, você que quer guardar tão bem as suas joias, pôr num cofre, guarda aquele dinheiro, guarda aquelas coisas. A coisa mais importante para se guardar é o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando essas fontes estão corrompidas, estão sujas, aí tudo isso aí, ó, autoestima diminuída, ansiedade, muita angústia, tristeza muito grande que chega a doer na alma, perda da perspectiva da vida, agitação, retardamento psicomotor, a cabeça não funciona mais como deveria, medo indefinido, medo de tudo e de todos, sentimentos bloqueados, perde o amor até pelos entes queridos. Você conhece, minha filha, alguém nessa condição? Meu filho, você conhece alguém nessa condição? Se disponha a orar, se disponha a ajudar orando para começar. E se Deus te dirigir para ajudar também de outra forma,
procure ajudar. É uma situação crítica. Nem sempre a pessoa consegue, só ela sozinha, sair disso. Mas também ninguém conseguirá ajudar se ela não quiser sair. Dificuldade para decidir, não sabe o que quer. Até meio-dia quer uma coisa, meio-dia um já quer outra coisa, à noite já quer outra, à meia-noite já não quer mais nada, sabe? Sentimentos bloqueados, dificuldade para decidir, falta de interesse de fazer até as atividades mais comuns do dia, como tomar um banho caprichado, arrumar o cabelo, dar um tchan no visual, se cuidar, se higienizar, tomar um sol, se alimentar corretamente, se exercitar. Angústia, aquele pensamento sempre, alguma coisa horrível tá para acontecer. Eu não me engano, tá para acontecer uma coisa ruim, comigo ou com alguém, sabe? Essa angústia. E principalmente, por último e pior, deseja a morte. Foi assim com Jonas? Melhor me é morrer do que viver. E Deus falou, jovem, calma aí, profeta. Será que é razoável essa tua ira, esse coração azedo? Ele é razoável sim, é melhor eu morrer do que viver. Deus falou, por quê? Por conta do pé de abóbora que morreu e parou de fazer sombra na sua cabeça? Tá com dó? Não foi você que plantou, não foi você que fez crescer. Um dia nasceu, no outro dia morreu e você tá com dó. E não tem dó de Nínive, com 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Ou seja, geralmente essa atitude errada de sair do pai é sempre em função de uma inversão de valores na vida da pessoa. Valores invertidos. Gostava mais de um pé de abóbora do que de 120 mil almas. Como é que um profeta prefere um pé de abóbora do que 120 mil almas que precisa conhecer o Senhor? Entendeu? Como está errado? Onde a gente está pondo o nosso coração? E Elias? Elias pensou que ele era a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Falou, eu quero morrer. E Deus falou, mas por quê? Não, mataram todos os teus profetas. Só eu fiquei, só euzinho, e quer matar eu também. Eu não vou dar esse gosto para aquela rainha prostituta, idólatra Jezabel. Eu prefiro que eu morra por aqui na caverna. Deus falou, meu chapa, você está enganado. Eu é que conheço as pessoas. Não é você não. Eu tenho 7 mil em Israel que não se dobraram a Baal. Não é só você. E aí, Deus falou a Elias, e Elias saiu dali revigorado, e foi ungir reis, e foi agir em nome do Senhor, exercer a autoridade de Deus sobre a nação. Sabe por quê? Porque tudo pode mudar. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas também tudo pode mudar. Depende da sua atitude, do seu posicionamento. Tanto de prevenir para não ir parar nesse poço de desejar a morte, como também para sair dele. É melhor prevenir. Mas se você já está nessa condição, ou alguém na sua casa, alguém no seu meio, no seu mundo de convivência, é tempo também de procurar ajudar, sem julgar, sem acusar, sem incriminar, falar, porque não orou, porque está em pecado encoberto, isso é demônio. Às vezes é mesmo, e às vezes não é. Às vezes a causa é fisiológica, às vezes é psicológica, e às vezes é espiritual. Como saber? Primeiro, admitindo que não sabe, e observando, orando, ajudando, se mostrando um ombro. Há momentos e situações que às vezes não é nem palavras, é a atitude, o companheirismo, o estar junto, para ajudar a pessoa a saber que pode contar com você, sem julgamentos, sem apedrejamento. Isso é muito importante, grave isso. E eu aprendo também nessa parábola, já encaminhando aqui para o término, que quando a gente se volta para Deus, Ele se alegra e nos honra. A Bíblia diz, no capítulo 15 de Lucas, em dois versículos, que há festa diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Festa no céu. Não diz que quando eu prego bonito tem festa no céu, quando eu canto bonito tem festa no céu, quando eu falo em línguas estranhas tem festa no céu, quando eu oro e alguém é curado tem festa no céu. Mas diz que quando um pecador se arrepende tem festa no céu. Olha que importante.
E quando aquele filho volta, tem festa na casa. A Bíblia diz que de longe o seu pai o viu, porque Deus está vendo a gente. De longe, você está lá no mundo aprontando e tal, Deus está vendo, viu? O Senhor está te vendo. O Senhor está nos vendo. Deus tudo vê, tudo sabe, tudo conhece. E o seu pai o viu de longe, correu para ele e lançou-se-lhe ao pescoço, sabe aquele abraço de arrochar mesmo? E o beijou, como que dizendo, eu te recebo. Indiferente do que você vai dizer, eu já sinalizo, eu te recebo, eu te quero. Deus te quer, Deus te recebe, Deus te aceita, Ele quer te ajudar. Permita-se ser ajudada, ser ajudado por Deus. Permita a boa mão de Deus te abraçar. Permita o abraço restaurador do Pai. Então aquele moço decidiu e voltou. E teve uma festa. O pai disse, olha, trazei depressa. Deus tem pressa, o Pai tem pressa. Trazei depressa o melhor vestido. Ponde-lhe um sapato nos pés e anel no seu dedo. Então agora já está calçado, vestido e marcado pela família. O anel era o emblema, era a identidade familiar. Agora que já é filho de novo, de fato e de direito, matai o bezerro cevado. Não era um. O pai era rico, tinha muitos, mas ele tinha um especial para o dia que o filho voltasse. Percebe? O coração do pai, o amor do pai. E os servos logo preparam um assado com aquele bezerro cevado que devia estar gordo, baby beef, né, como tem aí no mercado, devia estar excelente, viu? Eu acho até, irmã Andriele, que combina com pirogue, esse prato que você faz tão bem aí no Paraná. E há uma festa. Quando o filho mais velho volta do campo, estava trabalhando, ele ouviu músicas e danças, aquelas danças típicas, né, de Israel, que não tem nada a ver com a dança de hoje. E tinha alegria. E aí a gente tem uma outra história agora, que é a história do irmão do filho pródigo. Não é objeto de análise hoje. Mas o fato é o seguinte, uma lição que fica, nem todo mundo vai se alegrar com a tua vitória, né? Nem todo mundo vai se alegrar com a tua restauração. Não pense que não haverá oposição. Haverá oposição. Pode pensar isso. Então eu quero deixar aqui agora alguns conselhos para quem quer se livrar da depressão e voltar-se para Deus. São conselhos de um pastor, de um servo de Deus, de um irmão em Cristo, baseado em pesquisas que eu fiz para esta palavra. Eu não sou um profissional da área da psicologia, tampouco da medicina, mas sou um pastor, um homem de Deus e que lidei também com essa situação a nível doméstico. A situação da depressão, e ainda percebo pessoas à minha volta lidando com isso. Primeiro, assuma esse problema. Seja humilde para assumir, admitir que precisa ser ajudada, ser ajudado. Tenha humildade. Às alturas santas, ninguém voa sem as asas da humilhação. Missionária Frida Wingren, no hino 126 da harpa cristã. Às alturas santas, ninguém voa sem as asas da humilhação. Quer subir, quer se levantar, quer ser curado, restaurado, restaurada? Seja humilde. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Aos soberbos ele abaixa com a mão. E aos humildes ele exalta, ele puxa para cima. Segundo, não tenha preconceito. É uma doença como qualquer outra. Se for uma causa fisiológica, é muito mais comum do que você imagina. Se for uma causa psicológica, também é muito comum. Que são, o maior volume está na causa fisiológica e na causa psicológica. Mas há também os casos de depressão de fundo ou origem espiritual, opressão maligna. Você acha que o diabo respeita uma pessoa porque ela é filha de pastor, esposa de presbítero, sobrinho de evangelista, cunhado de apóstolo? Nada disso. O diabo não respeita nada e nem ninguém. O único que pode detê-lo é o Senhor na nossa vida. Então admita, tá? E às vezes até costuma ser uma combinação das três coisas. Deus me livre, né? Fisiológica, psicológica e espiritual.
vacilou no espiritual, o psicológico ficou vulnerável, o fisiológico também ajudou o problema e vem a depressão de sola, esmagando. Terceiro, procure um profissional cristão. Se você vai procurar ajuda psicológica, prefira um profissional cristão, porque ele tem uma visão bíblica da situação e não apenas profissional. Porque nos casos em que há uma combinação de fatores espirituais, um profissional cristão, ele vai saber identificar e perceber isso, tá? Quarto, procure sempre estar na igreja, pois o apoio dos irmãos é essencial. E você que é igreja, que é irmão, é irmã, procure não julgar, não apedrejar e falar, eu vou trazer fulano para orar para você que está carregado, é demônio. Não faça isso. Quer orar? Ore. Mas respeite a dor, o sofrimento. Você vai ampliar o sofrimento da pessoa com essa acusação. Nem sempre é assim que se resolve. Bem-vinda, irmã Sandra, de Bruxelas, Bélgica, que vai com a gente também para o Pará na nossa viagem missionária. A irmã Sandra vai, a irmã Maristela está indo, a irmã Marisa de Petrolina, Pernambuco, está todo mundo na caravana, através das ofertas, não vão pessoalmente, vão ficar orando, já ofertaram, outros também estarão orando e também estarão ofertando. Dia 23 estaremos saindo. Quinto lugar, busque exercícios físicos, caminhe, saia de casa para visitar alguém, vai no orfanato, vai num asilo, vai no hospital, você vai ver tanta gente passando situação muito mais difícil que a sua, você vai pensar assim, eu tô é bom, não tem nada não, isso ajuda, entende? Ajuda de verdade. Sexto lugar, é muito importante a decisão pessoal, escolha, decida, eu vou sair, eu vou me levantar. Como que o filho pródigo começou? Caindo em si, racionalizando o problema, colocando para dentro, interiorizando a sua decisão e proclamando a sua decisão. Levantar-me-ei. Diga comigo, irmão, irmã, que precisa dizer isso nessa tarde. Eu vou me levantar. Vai passar. Eu não vou apertar um botãozinho mágico e tudo vai mudar instantaneamente. Não é um processo, mas eu vou prosseguir para o alvo. Eu não vou desistir. Eu vou vencer. Tem um ditado que diz, você é o que pensa ser. Lá em Provérbios diz, né? Assim como a pessoa imagina no seu coração, assim ela é. Pelo menos para ela, né? Ela é. Ela pensa que ela é um golfinho, então ela é um golfinho. Para ela, né? A gente sabe que não é, mas para ela, ela é. Então decida dentro de você quem você quer ser. Vitoriosa, vencedora, vencedor, usado por Deus ainda que não seja um grande pregador ou cantor, mas na sua capacidade, Deus vai te usar, inclusive para ajudar a outros na mesma condição, porque onde a gente foi mais ferido e curado, Deus vai nos usar para curar a outros. E lembra da palavra de Deus, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece, não é sozinho, é naquele que me fortalece, e você também pode. Então que você receba essa palavra nessa tarde, eu me alonguei um pouco, porque é uma palavra muito importante, eu considero muito importante, e que você lembra, né? Em quinto lugar, a parábola do filho pródigo ensina que Deus valoriza o cristão que não foge dele nem da sua igreja. Não fuja da casa do Pai. Está enfrentando essa dificuldade? Está difícil com você na igreja, o pastor te visita, ora, os irmãos visitam, e está difícil? Fica muito pior se você se afastar. Você não vai ter ajuda, você vai estar desobedecendo a palavra. E hoje Deus faz um convite para você que escolheu um dia sair da casa do Pai, sair da igreja, tão longe de Deus, tomou decisões erradas, casou precipitadamente com alguém sem saber se era da vontade de Deus, não orou até ouvir Deus falar ao seu coração, não examinou direito os detalhes da vida para se casar, ou então entrou no emprego que obrigou você a ferir princípios bíblicos, mentir, fazer negócios errados. E trem errado não dá certo. Então, é hora de você lembrar, o Pai está te esperando para te abraçar.
O céu está esperando para fazer a festa da sua volta, da sua reconciliação, do seu retorno. O bezerro cevado já foi morto, já está preparado para essa festa, para esse banquete. Volta depressa. Deus quer curar você que está fora e precisa voltar. E Deus também quer curar você que está dentro, pensando em sair. Coração azedo, orgulho lá no 12, e é como a dracma perdida dentro de casa. Você é uma pessoa desviada dentro da sua igreja local. Não tem ânimo, motivação, motivo da ação para fazer nada. Tudo você está desanimado, não quer mais nada. Examine a si mesmo. Autoexame, que pode te levar a cair em si, o melhor tombo, e a tomar a decisão. Me levantarei, vou me levantar, levantar-me-ei. E levantando-se foi. Levante-se e venha. Eu quero orar por você nessa hora. Eu quero orar agora por você que está afastado, por você que está desconsolado, sem esperança. Você que está praticamente morto espiritual, que não tem ânimo para orar, para buscar, para consultar a vontade de Deus para a sua vida na palavra. Eu quero orar por você nessa hora, sem me delongar mais. Ore comigo. Se você não pode orar, não consegue orar, entenda. Deus também vê o gemido do seu coração. E não está na Bíblia. Mas tem um hino que diz: uma lágrima para Deus é uma frase. Não há oração, suspiro da alma que quer falar para Deus que Ele não possa entender. Vamos orar nesta hora? Senhor querido, em nome de Jesus, teu Filho, meu Senhor e meu Salvador, eu me coloco agora espiritualmente ao lado desta mulher, deste homem, que se identificou com esta palavra e precisa agora tomar uma decisão, ou que já tomou agora essa decisão de voltar, de se levantar, de voltar ao caminho, de voltar ao princípio de tudo, de rever seus conceitos, de rever suas decisões e escolhas e voltar ao Senhor nesta hora. Ajuda, Pai. Toma pela mão agora. Que esse propósito que está sendo tomado agora nesse coração seja sustentado, mantido pelo Senhor, segurando a mão dessa pessoa, para que ela se levante e percorra esse caminho difícil e às vezes longo, mas é o único caminho, a volta para o Senhor, a volta para a tua companhia, a volta para casa, para que haja essa festa no céu por uma pessoa que se arrepende de todo o coração, que se volta para o Senhor. Perdoa seus pecados, Senhor, as decisões, as escolhas erradas. Dá a esta pessoa a oportunidade de reparar o seu erro, que pode ser reparado ainda, de aguentar as consequências pelo que não pode ser reparado e entender, sobretudo, que o Senhor traz o novo na vida de cada um de nós, que o Senhor cria coisas novas, que o Senhor não faz um arremedo, o Senhor faz uma coisa nova na nossa vida. É o que eu oro agora no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, amigos, eu me desculpo pela emoção, mas esse é quem eu sou. E eu quero convidar aos que puderem para estarem comigo. Se você está em Goiânia e não tem outro compromisso e pode estar comigo hoje, eu estarei na igreja Assembleia de Deus do Ministério de Anápolis, em Goiânia, no setor leste universitário. Esta igreja fica na 6ª Avenida, aquela avenida que corta ali os prédios da antiga Celg, hoje Enel, a nossa concessionária de energia aqui de Goiás, que passa também ao lado da Academia da Polícia Militar de Goiás e que termina em frente ao Supermercado Prático, um supermercado bem conhecido da região. Ali antes do Supermercado Prático, perto já do final ou do começo da avenida, né? Porque na verdade é perto do começo, está à direita de quem desce, à esquerda de quem sobe, um belo templo da Igreja Assembleia de Deus de Anápolis. Hoje é o culto do círculo de oração e eu estarei pregando ali querendo Deus, tá? E se você puder estar lá, terei a alegria da sua presença, da sua participação naquele culto. E também me comprometo a orar por você no final daquela reunião. Abraçar você em Cristo e orar por você. Que Deus te abençoe.
E você fique à vontade para compartilhar o vídeo dessa live com seus contatos, para divulgar, para sugerir temas. E amanhã estaremos aqui pelo mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Que Deus abençoe a todos.